Olá, pessoal. Olá, comunidade de alunos do curso de Ciências Sociais. Eu sou Márcio Roberto, representante da comissão eleitoral, junto aqui hoje com a Isabela, né? Eu acho que eu vi a Menezes entrando aí também, que está na comissão eleitoral, mas coordenando hoje a reunião, o debate, estou eu e a Isabela, da comissão eleitoral, né? Queria agradecer a presença da comunidade em geral, né? De alunos, alunas e alunos, e dizer que nós vamos dar início ao nosso debate, né? Espero que seja um processo tranquilo, né? Organizado, porém caloroso no quesito das ideias e do processo de colaborativo, de construção dessa representatividade. Eu peço aos membros das chapas, né, assim, me perguntaram, uma pessoa fala, duas e tudo mais, nós vamos trabalhar com a questão do tempo. O ideal, né, é que vocês talvez aí utilizem o recursozinho de levantar a mão, né, para a gente saber minimamente quem vai ser o primeiro a falar, mas se vocês tiverem um acordo de dividir, por exemplo, em algum momento tem 5 minutos para fala, né, e quiser dividir a fala com outra pessoa, pode também, tá? Vocês estão livres, né? O nosso controle mesmo vai ser no quesito do tempo, tá certo? Os temas foram previamente sorteados com as chapas. Estou falando aqui, repetindo, para caso quem esteja assistindo esse debate posterior, né, entender a dinâmica. Serão 3 blocos, onde os temas já foram sorteados em uma reunião prévia. O primeiro bloco, cada chapa terá 5 minutos para falar sobre um tema específico sorteado. No segundo bloco, as chapas poderão fazer perguntas entre si, onde a pergunta será de 1 minuto, a resposta será de 3 minutos e a réplica será de 2 minutos, certo? E o terceiro bloco serão perguntas feitas pelos estudantes aqui no chat, na sala do debate, em que eles terão 2 minutos para fazer a pergunta, né, e 4 minutos para a resposta. No caso, as chapas, certo? Onde será direcionada a primeira pergunta para a chapa tal, e assim a gente vai seguindo o processo. Podemos começar? Tá todo mundo ok? Podem só fazer assim. Legal, pessoal. Bom, no sorteio, a ordem da participação vai ser começando pela chapa 1, certo? E depois a chapa 2. E aí, a representante da chapa 1 já pode acionar a mãozinha para a gente saber quem é que vai responder. Que, na verdade, o primeiro tema sorteado foi o combate ao machismo, né? E aí nós sabemos que isso é uma realidade, né, dentro da universidade, né? Existem vários momentos, alguns, principalmente quem está há mais tempo no curso e que reconhecer isso no dia a dia. A gente quer saber, né, das chapas, aí começando pela chapa 1, quais são as propostas, ou como é que ela entende que pode ser feito, né, esse combate ao machismo dentro do nosso curso. E aí com a fala aí a Bianca Moraes, da chapa 1. Gente, a partir de agora vocês têm 5 minutos para falar, tudo bem? Vou acionar o cronômetro. Então, gente, bom dia. Eu sou a Bianca, sou representante da Chapa 1. E para falar sobre combate ao machismo, a gente tem que entender, primeiramente, que o nosso curso ele é muito
machista em relação à alimenta. A gente não tem, geralmente, ementas dentro da ciência política, da sociologia, da antropologia, que encaixem mulheres, que encaixem pesquisadoras, que encaixem mulheres que contribuíram de forma. Bianca, teu áudio tá desligado. Então, enfim, é importante que o nosso curso tenha, dentro das disciplinas, mulheres, tenham as cientistas sociais, e, além disso, além da. É porque o Márcio está desativo o meu áudio. Então, enfim, continuando. É importante também que a gente tenha mulheres liderando pesquisas, mulheres negras e indígenas liderando pesquisa, porque nós temos mulheres liderando pesquisa dentro das ciências sociais. Isso é fato, mas nós não temos o suficiente, nós não temos mulheres negras, nós não temos mulheres negras em posição de liderança em laboratórios, por exemplo. Enfim. E nós, a nossa chapa, a gente quer tornar a chapa bem aberta para receber essas denúncias, receber a fala dos alunos, trabalhar junto com os alunos para combater o machismo dentro do curso. E nós queremos fazer semanas temáticas, trazer debate sobre isso. Nós queremos conversar com o Fórum de Mulheres, nós queremos fazer parceria com o Fórum de Mulheres, porque nós sabemos que o Fórum de Mulheres, eles trabalham fazendo grupo de estudo, elas trabalham fazendo, chamando mesmo as meninas do curso para trazer o debate sobre o feminismo, sobre o machismo dentro do nosso departamento. Então, é importante que a gente dê voz a essas mulheres que estão dentro do fórum para além do grupo delas, mas também para o departamento todo. Enfim, e também ouvir as denúncias das alunas, porque nós sabemos dos casos de machismo que tem dentro do nosso curso, vindo até mesmo de professores que acabam sendo machistas, desconsiderando ou minimizando a pesquisa das alunas, sendo bem, como é que eu posso dizer, bem hostis mesmo, com as alunas, coisa que a gente sabe que eles não vão ser com os alunos. Então, a gente quer trabalhar mesmo dialogando e fazendo o possível para ouvir essas demandas, para ouvir todas as discentes, porque a gente sabe que dentro desse cenário agora de um interventor dentro da nossa universidade e que é aliado e alinhado com os pensamentos do Bolsonaro, que é um cara completamente anti-mulher, podemos dizer assim. Então, a gente tem que se fazer presente mesmo, combatendo todo esse pensamento, todo esse pensamento que a gente sabe que não é de hoje, que desde o começo do nosso curso, a gente sabe que a gente vem caminhando com passos de formiga para a inclusão de mulheres dentro do nosso curso, dentro da nossa ementa. Então, é isso que eu tinha para falar sobre o combate ao machismo e as nossas propostas e o nosso pensamento sobre o tema. Obrigado, Bianca. Dizer que eu não cortei seu áudio foi uma falhinha no sistema aqui. Não. E aí, assim, pedir, né, já para a chapa 2, já levantar a mãozinha aí de quem que vai se posicionar a falar sobre
o combate ao machismo no nosso curso. E aí já está aqui a Mirela Rodrigues, né? E aí, Mirela, seja bem-vinda. Vamos lançar aí o cronômetro e você vai poder começar a falar, tá certo? Quais são as propostas sobre e como pretende a chapa combater o machismo no nosso curso? Chapa 2, a partir de agora vocês têm 5 minutos para falar. Bom dia, gente. Eu sou a Mirelle, né? Se eu assumir, eu vou estar na diretoria de assuntos acadêmicos. E quanto a essa questão, eu acredito que, em primeiro lugar, a gente precisa pensar que o machismo ele não é um problema das mulheres, né? É um problema estrutural da nossa sociedade e que influencia não só a nossa vida enquanto mulher, mas dentro da educação das crianças, dentro de âmbitos profissionais. É um problema que está enraizado, né, na estrutura da nossa sociedade. E quanto a essa questão, a nossa chapa tem propostas no eixo de organização, de arte também. A gente tem a Semana Marielle Franco, que vai organizar principalmente apresentações, né, dos trabalhos dos estudantes, e é um espaço aberto para falar sobre a luta da Marielle e de outras personalidades femininas e fortalecer essa luta, né, gente? A gente também vai ter a Semana de Cultura e Arte, né? É uma das nossas outras propostas de abrir esse espaço para que a gente fale mais sobre os problemas enraizados na sociedade, e machismo é um deles, né? Também temos... esqueci de falar, mas essa semana Marielle Franco ela vai estar ligada ao acontecimento da marcha pela periferia, né? Acontecer próximo a esse período. E nossa chapa, em primeiro lugar, ela tem muito compromisso com os movimentos estudantis. Então, o tempo todo, a gente pretende estar lembrando, suscitando que esses são problemas que nós nos preocupamos e fortalecer debates dentro do nosso curso. Eu acredito que também é papel do nosso centro acadêmico. Como a Bianca já falou, né, uma das nossas propostas também é estar junto do Fórum de Mulheres. Como já falei, é um problema estrutural e é necessário que a gente também traga para o debate outros estudantes, que não vire um circo fechado só entre as mulheres, né, que a gente traga mais conversa junto do fórum para que a gente crie atividades que envolvam outros estudantes, falar sobre violência das mulheres, falar sobre a luta internacional. Por que que no Dia da Mulher a gente não faz uma semana da mulher, sabe? Junto do fórum. Porque o fórum ele já possui, né, atividades voltadas para a Semana da Mulher. O CA também pode participar, ele pode inclusive servir como um ponto de apoio para essas atividades. E é essencial, né? E eu não sei se o Nicolas tem algo mais a falar, mas, por enquanto, nossas propostas são essas. Estamos abertos para ouvir mais, né? E criar mais propostas. Como já falei, a gente pretende ser um ponto de apoio em caso das denúncias dentro do nosso centro de humanidades. A gente sabe que acontece, né? E é necessário que a gente acolha esses estudantes e esteja presente na hora de participar das denúncias, estar junto. Eu acho que não podemos deixar os estudantes sozinhos nessa hora, né? E é o papel do CA. Enfim. Se o Nicolas quiser completar, já que falta um pouco tempo, né? Mas a nossa fala é isso. Tá tudo bem para mim.
Márcio, eu acho interessante você falar sobre a questão das inscrições, que a galera tá com um pouco de dúvida, entendeu? Teu áudio, amigo, tá mutado. Opa. Gente, vamos lá. Obrigado, Mirella, né? Eu tinha agradecido mais o áudio mutado. E, gente, sobre as inscrições, eu ativei aqui, conforme a gente tinha combinado na reunião, uma extensão do Google em que eu utilizo para dar presenças de quem está na sala, né? No caso aqui, eu estou botando a primeira presença de 30 minutos sendo uma lista. O Google Meet gera uma lista para mim com as pessoas que estão dando a presença com o nome Chapa 1. Chapa 1, essas pessoas eu vou entender que elas querem fazer perguntas para a Chapa 1, certo? Quando passado meia hora, que eu abri 9h40, passado meia hora eu vou abrir para a Chapa 2. Esse sistema aqui eu estou, hoje, pela quantidade de gente, eu estou vendo aqui que eu não sei se está funcionando, certo? Mas caso dê errado, de todo jeito, está registrado no chat as pessoas que estão falando, né? E aí eu vou observando aqui nas falas de vocês também. De todo jeito, quem quiser se inscrever até 10h10, ainda tem 20 minutos, se inscrever para fazer perguntas para a Chapa 1 no bloco 3. Ok? Vamos seguir aqui. Pessoal, o segundo tema sorteado na nossa reunião foi sobre a questão da reitoria, né, e a intervenção do Cândido. Por quê? Porque popularmente ficou conhecido como intervenção, como interventor, por ter sido uma indicação direta, sem respeitar a eleição, a consulta da comunidade científica, professores, servidores e alunos, que tinha nomeado como mais desejado para o cargo de reitor o custódio, né? E assim, ainda que o custódio tenha ganhado a consulta, foi indicado o Cândido, que tem tido algumas relações mais confrontadas com o movimento estudantil. Nós queremos saber, né, como é que a chapa, no caso agora a Chapa 1, entende essa posição, como é que ela pretende se posicionar, né, qual é o entendimento da Chapa 1 em relação a isso. Quem levantou já aqui a mão foi o Thales, né? Então, com a palavra o Thales, a Bela vai direcionar aí o cronômetro. A partir de agora, o Chapão tem 5 minutos para falar. Oi, gente, bom dia. Me chamo Thales. Caso aí a gente venha vencer essas eleições, vou ser secretário de organização do Centro Acadêmico Batista Neto. E, em primeiro lugar, quando a gente vai pensar na intervenção do Cândido na UFC, a gente precisa ter a dimensão de que o Cândido torna-se a maior representação efetiva do bolsonarismo no estado do Ceará. Ele torna-se a pessoa que consegue alavancar e escalar as políticas bolsonaristas, não só dentro da universidade, mas no estado como um todo, né? E partindo disso, a gente pode perceber que isso começa a se propagar em todas as dimensões da universidade. Então, isso se estica e se prolonga para os ataques aos estudantes, para os ataques às ciências sociais, para os ataques às mulheres, para os ataques às pessoas negras, para as pessoas LGBTs. E isso não parte só do Cândido em si, mas para toda a sua equipe de pró-reitores e pró-reitoras que se organizam ativamente para impedir a participação dos docentes e dos técnicos administrativos, das técnicas administrativas e discentes que tentam construir qualquer tipo de oposição de esquerda progressista contra as colocações do Cândido. E aí, quando a gente pensa em intervenção,
uma coisa que a gente lembra e sabe muito fortemente é a atuação dos estudantes das ciências sociais. Nesse tempo de intervenção, nesses 2 anos de intervenção, as ciências sociais foi o arauto do combate não só ao bolsonarismo, mas a própria intervenção na UFC, ao Cândido, aos seus pró-reitores que diretamente cortavam as bolsas, atacavam a gente, tiravam matrícula de aluno, ameaçavam professores, ameaçavam técnicos administrativos. E aí, a partir disso, a gente, nós da Chapa Nunca Esqueçam de Reside Sua Força, vem dizer que as ciências sociais não vai esquecer onde reside sua força. As ciências sociais não vai esquecer que essa força reside na força dos discentes, na nossa participação em unidade coletiva, em conjunto com os demais centros acadêmicos, mas também em conjunto com o DCE da UFC, em conjunto com as demais instâncias da universidade que escutam e participam ativamente do combate ao Cândido Albuquerque, que participam e lutam em conjunto com a ADUFSE, com o Sinturce e os demais sindicatos que se somam a gente nessa luta, né? Então, para a gente ter um centro acadêmico ativo e engajado contra os interventores dentro da UFC, contra o bolsonarismo na UFC e no Estado, a gente precisa ter uma gestão de pessoas que estejam engajadas na participação em unidade com todas as pessoas de esquerda, com todas as pessoas que estejam construindo ativamente a luta contra o Cândido na universidade, que não construa nenhum tipo de entrave, que não construa nenhum tipo de negativa, mas que construa efetivamente formas de combater o Cândido. E já que o Cândido faz assim, a linha cão, né, na vida dos estudantes, das estudantes e dos estudantes, a gente também vai fazer isso com eles. Então, a gente vai estar em conjunto com a ADUFSE, nós vamos estar em conjunto com o DCE e com a NPG, com a APG, e vamos estar fazendo, continuar sendo esse símbolo que nós fomos e que, queremos continuar sendo, né? E aí, com isso, a gente vai estar construindo os SEBs, construindo as outras instâncias e estar se posicionando em favor de todas as formas possíveis de nós fazermos a linha cão com o Cândido. Então, da gente estar enfrentando ele nos processos jurídicos, da gente estar constantemente expondo os erros dele, não só dele, mas, enfim, né, da gestão dele como um todo, e também está trazendo todas as problemáticas que vêm implícitas em tudo que ele constrói, né? E a gente sabe que não são poucas, são muitas, né? Só para citar algumas aqui, ele está querendo remover os habitantes, as pessoas que vivem no PC, ele está querendo tirar a tia Marta do DCE, do Benfica, que ela está há muitos anos morando lá, ele acabou com o passe, ele cortou as bolsas, ele prioriza os cursos que ele chama de cursos do futuro, enfim, uma série de outras coisas que a gente pode estar falando mais de forma adiantada. Mas, de uma forma geral, a nossa chapa percebe isso dessa forma. Nós temos propostas para estar engajando os estudantes diretamente, tanto de forma transversal, tanto de forma os estudantes no diurno, no noturno, no integral, no bacharelado, mas também de formas específicas. A gente está falando com as estudantes negras, com os estudantes trabalhadores, com os estudantes, pessoas que são pessoas com deficiência, enfim, também com as licenciaturas indígenas, com as pessoas da pós-graduação e com todo mundo que possa estar se somando com a gente nesse enfrentamento ao Cândido, né? Hoje, as nossas pautas vão ser lançadas e vocês vão acompanhar tudo isso. Sempre candidato. A Isabela estava doida para dizer isso. Sim, eu realmente estava. Aprenda, William Bonner. Eu também, Isabela. Obrigada por me contemplar. Muito bom. Gente, vamos lá, né? Agora, a mesma pergunta para a Chapa 2, né? Como é que será esse enfrentamento com essas políticas adotadas pelo Cândido, né? E aí, com a palavra aqui, quem já levantou a mão foi o Nicolas, né? E Isabela, com você. A partir de agora, a Chapa 2 tem 5 minutos. Bom dia, gente. Meu nome é Nicolas, eu sou estudante da licenciatura. Estou no 7º semestre, né? Eu acho que, quando a gente fala do Cândido, a gente tem que falar sobre o bolsonarismo, né? Ele é uma das expressões mais latentes no Estado no que diz respeito ao bolsonarismo. Ele é um dos pilares do bolsonarismo no Estado do Ceará. Então, para combater o bolsonarismo e o Bolsonaro e o Cândido, é preciso estar nas ruas. Eu acho que a pauta fora Cândido precisa ganhar espaço nos atos que estão acontecendo por fora Bolsonaro. Acho que isso é uma coisa que precisa acontecer para, inclusive, a gente mobilizar os estudantes em torno dessa pauta.
o Cândido representa o retrocesso total no direito dos estudantes e das estudantes, né? Ele está aí para acabar com o que for preciso para que consiga se manter no poder, né? Ele está aí negando as nossas cadeiras de discente nos conselhos superiores, e isso faz com que a gente não consiga nem votar contra ele nos mais diversos atropelos que ele passa pelos conselhos superiores. Acho que o nosso CA precisa estar, sim, em unidade com o DCE, com a APG, com os demais estudantes, com os demais CAs, porque é só assim que, com essa junção, né, com essa força coletiva, com os estudantes entendendo a conjuntura, entendendo o que é o bolsonarismo, entendendo o que é o Cândido na reitoria, é que a gente consegue ter força para, inclusive, pautar o fora Cândido, né? Inclusive, travar aí qualquer retrocesso que ele queira impor aos estudantes. A gente precisa que o nosso CA, ele esteja aí diariamente ou semanalmente lembrando os estudantes que estamos sob intervenção. Não podemos nos cair no esquecimento isso, sabe? Não podemos parar de pautar isso, porque se a gente deixa esfriar, ele vai passar o trator em cima da gente. Então, a gente não pode ser um CEAR que não consegue pautar isso com os estudantes e conversar isso e, inclusive, propor políticas para isso. Eu acho que as ciências sociais é um polo muito importante dentro da mobilização dos estudantes da UFC, porque a gente é o curso que tem mais pessoas envolvidas em movimentos sociais, que consegue tocar lutas nas ruas. Então, a gente precisa levar o Fora Cândido para as ruas e precisamos mobilizar cada vez mais estudantes para ir às ruas, e, inclusive, para reivindicar isso. Eu vou dividir com a Mirelle, né? Pode ir, Paulo. Muito, muito pontual a tua fala e como proposta, né? Nós, como já falei antes, pretendemos estar muito abertos aos estudantes e eu acredito que o centro acadêmico ele precisa ser uma entidade que também mobilize os estudantes, né? Que organize essa luta, que ajude a organizar. E como pauta nós temos a proposta de que tenha plenárias mensalmente com os estudantes e as estudantes, né? Que nesses espaços pretendemos discutir essa luta, essa resistência, que é uma urgência, né? É uma urgência. A gente sabe que o bolsonarismo e o Cândido, eles não representam as consequências de um processo somente. Eles têm um projeto. Antes a gente discutia somente questões de evasão, questão do avanço liberal. E hoje a gente tem que discutir a extinção do nosso curso, gente. Isso é um absurdo, né? E durante a pandemia a gente sofreu várias defasagens. Outro ponto é que a gente pretende criar um fórum para os representantes discentes, né? É necessário que os estudantes estejam engajados o tempo todo a saber o que está acontecendo no curso e fazer denúncias, né? Muito importante, como o Nicolas falou, que a gente não esqueça que estamos sob intervenção. Estamos o tempo todo na reunião do departamento, na reunião com a reitoria, estamos o tempo todo em intervenção. Precisamos estar cientes disso e nos mobilizar. Enfim, concluo a minha fala. Obrigado, Mirelle e Nicolas. Vamos agora para o terceiro e último tema desse primeiro bloco, certo? Que é de extrema importância também, como todos os outros, que é o combate à LGBTfobia. Né? E aí eu já convido o representante da Chapa 1 se posicionar, levantando a mão, para que nós possamos saber. E dizer que, assim, né, é uma realidade. Eu, particularmente, né, sou gay e estudo diversidade, e isso é uma temática que precisa muito ser trabalhada. Então, nós gostaríamos de saber, né, em nome da toda a comunidade
de alunos, alunas e alunos, quais são as propostas, como é que as chapas pretendem fazer esse combate à LGBTfobia. Thales, Bela. A partir de agora, você tem 5 minutos. Pronto, gente. Então, a nossa chapa trabalha com, como eu coloquei anteriormente, com pautas transversais e eixos específicos para cada uma das nossas temáticas. Com isso, a gente tem um dos eixos específico para estar tratando diretamente das demandas do estudante, que é o eixo 1, o eixo de acompanhamento de discentes e das suas demandas. E aí, nisso, nós temos uma das propostas, que é criar uma semana temática só para estar com apresentações LGBTs, com apresentações artísticas, com apresentações acadêmicas, com apresentações nas temáticas LGBTs. Mas eu acredito que Márcio, o microfone está ligado. E aí, isso não basta só na questão de fazermos uma semana temática, mas a gente fazer isso também de uma forma ampla dentro do nosso curso, para que todos aqueles e aquelas que entrarem dentro do curso possam estar tendo um acompanhamento de forma a ter suas vivências respeitadas, para que, por exemplo, as pessoas trans não sejam questionadas quando usarem um banheiro, por exemplo, as pessoas que trabalham no departamento, que exista uma compreensão por parte dos técnicos que trabalham lá, mas também da equipe de professores e de todo mundo. Quem são os nossos estudantes trans, como esses estudantes podem ser auxiliados e como essas pessoas podem estar, de fato, fazendo parte da integração da universidade, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a população trans é a população dentro dos grupos LGBTs que nem consegue concluir o ensino médio. Quando essas pessoas se esforçam e lutam enfim, com a luta coletiva e unidade também para poder estar chegando na universidade, a universidade vem e rejeita esses corpos dissidentes, vem e rejeita esse corpo periférico de estar podendo usufruir desse espaço, né? Então, a nossa chapa também tem como pauta a gente está brigando junto às coordenações de curso e junto aos departamentos para que nas pós-graduações a gente tenha cotas específicas e ações afirmativas para as pessoas trans. Porque não tem como a gente estar pensando uma pós-graduação sem, de fato, estar pensando em incluir as pessoas trans e, enfim, toda a sua produção científica, toda a sua epistemologia. E a gente sabe que existe uma especificidade nisso, existe uma construção em cima disso, né? Então, em primeiro lugar, uma das nossas propostas vai ser fazer a semana temática LGBT e a outra a gente está cobrando e lutando de forma permanente para que sejam criadas ações afirmativas nas pós-graduações para os estudantes. E não só nas pós-graduações, mas também na universidade como um todo. Eu, enquanto diretor LGBT do DCE da UFC, acho que é fundamental estar pautando essa questão em todo o âmbito da universidade e estar afirmando que isso vai ser feito de forma integrativa, que a gente vai estar puxando isso lá da Uni, lá em cima, e trazendo até aqui no estado pela UEE e também aqui em Fortaleza, através do DCE, da UFC, através, enfim, dos demais DCEs, e mais de forma aproximada dentro do nosso curso. Então, a gente sabe que, por mais que os nossos professores sejam professores que se colocam como progressistas e etc., ainda assim, muitos deles têm posicionamentos conservadores e que não são favoráveis para a participação das pessoas LGBTs. Então, muitas vezes nós temos nossas falas e nossos estudos e as nossas perspectivas interseccionais deslegitimadas por professores. Isso já aconteceu comigo, isso acontece com outros colegas, e a gente não pode também estar deixando isso acontecer. E é por isso que a gente tem o eixo 2 das nossas propostas e nas nossas pautas, que é o eixo de estar lidando diretamente com os professores e estar trazendo as nossas demandas para eles, explicando nas reuniões de departamento, explicando nas demais instâncias do colegiado como a gente deve estar se portando e fazendo um respeito, não só um respeito por respeito, mas um respeito ativo e uma forma de estar incluindo esses estudantes. Então, por exemplo, por que a gente teve que ter uma dificuldade tremenda para estar incluindo pessoas trans no PET das Ciências Sociais? Porque poucos alunos se posicionaram em favor do edital com ações afirmativas no PET. Porque isso é uma problemática que a gente tem. A gente tem uma problemática que nos editais das Ciências Sociais
temos os corpos dissidentes sendo incluídos. Isso inclui as pessoas LGBTs, isso inclui as pessoas trans, que deveriam estar progressivamente e de forma ativa sendo contempladas nesses editais. E essa também é uma das nossas pautas, essa também é uma das nossas propostas. E a gente vai estar travando essas lutas em favor não só das pessoas LGBTs, mas mais especificamente das pessoas trans nas ciências sociais. Obrigado, Thales. Agora, né, a chapa 2, também sobre o mesmo tema, né, nós queremos saber como e quais são as políticas que vocês pretendem adotar com em relação ao combate à LGBTfobia. Quem levantou aqui já a mão e está pronto para falar é o Nicolas. Chapa, a partir de agora vocês têm 5 minutos. Então, eu acho que para começar esse debate sobre LGBTfobia nas ciências sociais, é importante a gente situar a UFC em um dos estados do Brasil que mais mata LGBTs, né? A gente está aí situado numa cidade que é extremamente violenta com LGBTs, principalmente a população trans. Então, ignorar isso é ser... O microfone, Nicolas. Acho que é importantíssimo que o nosso CA se envolva nas lutas LGBTs da cidade, né? Que esteja em constante conversa e construção com os coletivos, com os movimentos da LGBTs, né? Acho que é importantíssimo que os nossos alunos LGBTs estejam na construção da Marcha do Orgulho LGBT, que sempre acontece anualmente. Então, é importantíssimo que o CA cumpra esse papel mobilizador das lutas e mobilizador para ir às ruas, né? Acho que, para além disso, temos a proposta também de construir a Semana do Orgulho LGBT, né, nas ciências sociais. Essa semana, ela serviria aí para, inclusive, trazer o debate para dentro do nosso curso, né? Eu acho que é importante a gente também organizar isso. Acho que também temos a proposta da Semana de Cultura e Arte, né? Que também é uma semana pensada pela interseccionalidade. Então, todos aqueles que quiserem pautar LGBTfobia, pautar o machismo, pautar o racismo, né, dentro dessa temática de cultura e arte, precisa fazer isso. Porque temos aí diversos artistas LGBTs, né, na nossa cidade e no nosso curso. Essas pessoas precisam ter espaço para se expressar. Acho que é importante que a gente tenha esses compromissos. Isso de lutar por cotas trans na pós-graduação é uma coisa essencial. Concordo muito com a avaliação do Thales de que isso precisa acontecer. Temos aí exemplos de muitas universidades, muitos cursos de pós-graduação pelo Brasil que já tem essa cota. Então, a gente precisa, sim, fazer com que isso chegue nas ciências sociais e na UFC, né? As ciências sociais têm esse papel importantíssimo na sociedade, que é de questionar, que é de estranhar. Então, a gente precisa ser essa vanguarda, né, que vai trazer esse debate para dentro da UFC. Acho que, inclusive, por isso, o CEAR tem esse papel importantíssimo em mobilizar em torno dessa pauta, né? Eu acho que a gente tem aí uma captação do movimento LGBT muito pelo viés do capitalismo, né? As empresas aí no mês do orgulho pintam pinta a bandeira LGBT nas suas entradas, né? Eu acho que a gente precisa disputar isso para o nosso campo, né? Para o campo da esquerda, trazer, inclusive, um debate que seja anticapitalista mesmo. Acho que isso é o que vai mudar de verdade, né? Vai mudar a estrutura. Então, a gente precisa dar o primeiro passo. Acho que o CA das Ciências Sociais precisa ser esse que vai dar o primeiro passo, que vai trazer para o restante dos estudantes da UFC esse debate também. Acho que, inclusive, eu acho que o CA das Ciências Sociais precisa ir, inclusive, os estudantes LGBTs precisam conversar sobre criar o Fórum LGBT das Ciências Sociais, né? Seria muito legal se tivéssemos esse espaço de, enfim, de construção, de fortalecimento, de afeto e de, inclusive, pensar políticas LGBTs, né? Acho que isso seria uma coisa incrível que o nosso CA poderia começar, né? Eu acho que não é uma coisa que só o CA faz, né? Porque um fórum precisa ser para muito além de uma gestão de CA, precisa ser uma coisa contínua da nossa política LGBT, mas que a gente pode sim dar o primeiro passo.
acho que falei de tudo que eu precisava falar, mas é que eu acho que a gente precisa entender realmente que estamos aí vivendo uma guerra. Então, a gente precisa estar preparado para os enfrentamentos. E os enfrentamentos que a gente faz na rua, é construindo com os movimentos sociais da nossa cidade, é construindo política para fora das universidades e política para dentro também. Acho que a gente precisa aí pautar o respeito à diversidade, né? Eu acho que isso é fundamental para as ciências sociais, e as ciências sociais têm um papel fundamental dentro da UFC para pautar isso. Obrigado. Obrigado, Nicolas. Pessoal, eu não abri automaticamente as inscrições para a Chapa 2, porque eu percebi que na hora que eu abro e fecho a chamada aqui, é o momento em que, sem querer, a gente corta o microfone das pessoas. Aí, para não cortar o microfone do Nicolas de novo, eu não abri. Vou abrir agora, certo? Quem quiser se inscrever para fazer pergunta para a Chapa 2, digita no chat Chapa 2, tudo junto. Tá certo? Pronto. E aí, vamos agora iniciar o segundo bloco. Como é que funciona o segundo bloco? De perguntas e respostas, certo? Seguindo a trajetória do sorteio, né? O último agora que falou foi a Chapa 2, né? Então, nós iremos para a Chapa 1, irá fazer uma pergunta para a Chapa 2. A Chapa 2 responde, a Chapa 1 faz a réplica e a gente segue o ritmo aqui. O tema sorteado para esse primeiro bloco de perguntas, certo? Foi para essa pergunta específica agora, né? Na verdade, foi a Chapa 1 tem que fazer uma pergunta sobre o impacto da pandemia na educação, né? E aí a Thaísa já levantou aqui a mão, certo? E em seguida, enquanto a Thaísa estiver fazendo a pergunta, a Chapa 2 já levanta a mão aí de quem vai responder, tá certo? Thaísa, tu vai ter 1 minuto para fazer a pergunta, tá certo? Vamos lá. Chapa 1, vocês têm 1 minuto a partir de agora. Bom dia, gente. Sobre essa questão do impacto da pandemia na educação. Como nós sabemos, né, em 2020, em março de 2020, foi colocada a portaria 343, que autorizou o ensino remoto emergencial. Eu gostaria que vocês fizessem uma avaliação sobre como foi colocado esse ensino remoto emergencial no país e, sendo priorizado, como vocês veem o planejamento de vocês no impacto desse ensino remoto na pandemia dentro do nosso curso. Chapa 2. Quem irá responder, por favor? E o Nicolas, né? Então, vamos lá. Nicolas, tu tem 3 minutos para responder a pergunta. Vocês têm 3 minutos a partir de agora. Certo. Acho que a gente precisa entender que o debate sobre aulas remotas foi empurrado para a gente de uma forma que a gente mal conseguiu, inclusive, conversar. Acho que a gente, das ciências sociais, foi um das últimas cursos que teve a plenária para falar sobre isso, né? E isso é uma coisa que impacta diretamente os alunos mais pobres e que não têm dificuldade de acesso à internet. Tem um microfone ligado? Tá? Um barulho de vassoura. Então, acho que é importante que a gente perceba que na volta das aulas, das aulas presenciais, né, se acontecer, como o Cândido quer impor aí no próximo semestre, a gente vai ter sérias dificuldades de, inclusive, assim, alunos que abandonaram o curso por conta dessa dificuldade. Acho que a gente vai ter que ter um CA que vai ter que brigar muito por permanência estudantil, que vai ter que estar aí em constante diálogo com os discentes. Por quê? Vamos ter que entender os seus problemas e tentar, inclusive,
de algum jeito, ajudá-los a enfrentar essas dificuldades que vão surgir, com certeza. Acho que esse retorno às aulas, para além de ser só um banquinho com álcool em gel na entrada das salas, precisa ser um debate muito de permanência estudantil, precisa ser um debate aí sobre como ajudar essas pessoas que vão voltar, que passaram por aí quase 2 anos, né, em casa, tendo dificuldade para acompanhar as disciplinas de forma remota, né, que perderam muito espaço, perderam a dinâmica de frequentar a universidade de estudo. Acho que precisamos aí de propostas, né? Ajudar essas pessoas a, inclusive, reformularem o seu horário de estudo. Acho que o CA precisa cumprir esse papel. Acho que o CA precisa aí fazer esses constantes debates sobre como ajudar os estudantes, né? E nada melhor do que com os estudantes para, enfim, mobilizar os estudantes permanentemente nessas plenárias que a gente está faltando de ser mensalmente, né? De a gente falar quais são as dificuldades que esses alunos enfrentaram no ensino remoto e quais são nesse retorno. Como a gente pode tentar ajudar, como a gente pode fazer ação de solidariedade para, enfim, ajudar essas pessoas a terem comida em casa, né, se o problema for esse. Acho que precisamos aí estar em constante análise da conjuntura e em permanente comunicação com os estudantes e com os discentes, né. Acho que a gente precisa também se posicionar contrária a essa volta às aulas, né? Porque está muito cedo, nossos estudantes não foram vacinados, então a gente precisa fazer vigorosa contraposição a isso, né? E é isso. Tempo. Obrigado, Nicolas. Agora a réplica, né? A chapa 1. Tem aí quem vai fazer um comentário sobre a fala do Nicolas. Thaísa, com você. Bem, nós da Chapa 1 criamos uma diretoria especial para isso, que é a diretoria emergencial, que está a Vitória Nunes, e a gente vai estar estando avaliando essa questão emergencial, através, principalmente, do eixo 1.2, onde a gente criou um e-mail que vai atuar até de forma formal, né? Que a gente também tem que considerar no CA como ter essa formalidade também de a gente ter as pautas registradas, então, por e-mail vai ser esse meio da gente receber as denúncias, de estar fazendo esse acompanhamento. Mas, principalmente, a gente vai continuar atuando na representação, junto com nas reuniões com coordenação, com os professores, que, inclusive, a gente já vem fazendo isso, né? Eu, Nayara, Thales, como representantes estudantis, e sempre estamos tentando estar atuando nesse diálogo com a coordenação. Mas quando eu falo assim da questão emergencial, claro, tem a questão de voltar com segurança, que a gente não está seguro para voltar para as aulas, mas principalmente como se deu esse ensino durante a pandemia, o ensino remoto mesmo, sabe? Foi bem direcionado para isso, porque a gente está com um interventor que não colocou políticas de assistência estudantil suficiente. Um celular não é o suficiente para todo mundo estar estudando de forma assim que realmente supra as necessidades. Não só isso, né? Tem a questão da saúde mental também, que a gente não está preparado muitas vezes para isso, para mesmo que tenha todo um suporte de celular, de computador, também tem a questão da saúde mental, e a gente criou essa diretoria para estar atuando nesse debate. Thaísa, obrigado. Pessoal, vamos lá. Então, agora a gente passa para um próximo tema, numa próxima pergunta, tá certo? Agora, quem faz a pergunta é a chapa 2, e aí já levantaram a mão aqui a Karina. O tema, Karina, é Programa Político Pedagógico. Você poderá fazer uma pergunta para a chapa 1 sobre o Programa Político Pedagógico. Com a palavra, Karina. É a Mirelle. Vai ser a Mirelle, né? Pronto. Isabela, 1 minuto para elas.
A partir de agora, 1 minuto, gente. Sobre o impacto da pandemia na UFC, né? A gente sabe que foi um processo que veio de cima para baixo, não foi conversado com os estudantes, Só diretamente eu preciso, com todo mundo. Mirela, eu preciso te cortar, porque, na verdade, o tema agora é programa político-pedagógico. Você tem que fazer uma pergunta... Sim, não, desculpa. Desculpa. Eu vou retornar Eu reinicio o o tempo, Márcio. Reinicia, por favor. A nossa conjuntura está passando por um processo, né, de várias, como é que eu posso dizer, de um combate, assim, à voz dos estudantes, né, e também a transformar planos de ações que incluem a aprendizagem dos estudantes. E o plano político-pedagógico emergencial, ele foi um processo, né, que passou por uma... Posso dizer... Ai, gente, desculpa, tô nervosa, mas eu queria saber como a Chapa 1 ela avalia o atual programa político, né, emergencial. Obrigado, Mirela. Thales, da Chapa 2, é isso? Isso. Não, Thales da Mirela. Chapa 1, desculpa. Isso, da Chapa 1. Mirelle... Agora vocês têm 15 minutos. Certo. Mirelle, então, na verdade, eu acredito que essa pergunta foi direcionada acerca do plano pedagógico, do plano político-pedagógico do nosso curso, que ele vem desde 2018 sendo feito. O plano emergencial é outra coisa, mas a gente avalia que o plano emergencial é péssimo, foi construído às pressas, sem participação dos discentes, por conta do bloqueio do Cândido da participação dos estudantes nos conselhos das representações superiores, né? Mas, acerca do plano político-pedagógico em si do nosso curso, a gente vem, de fato, construindo e participando disso desde que, basicamente, a gente entrou no curso, né? Desde 2019, que eu participo ativamente, desde meu segundo semestre, que eu participo ativamente, as demais pessoas da nossa chapa também. E, mais atualmente, eu e a Nayara, e anteriormente a Thaísa, estávamos compondo, junto com o grupo do colegiado, a finalização do plano político-pedagógico. E aí a gente participa ativamente quanto representantes discentes e continuamos participando ativamente quanto representantes discentes, basicamente desde que a gente entrou no curso. A gente tem lutado para a melhoria das ciências sociais e a gente vai continuar lutando, mesmo que, por exemplo, a nossa chapa não seja eleita. E aí, nesse caso do plano político-pedagógico, como eu até já falei anteriormente, como está sendo feito, de certa forma, às pressas e tudo mais, muitas questões que poderiam estar sendo pautadas não estão sendo pautadas. Muito também por conta do esvaziamento dos discentes, das discentes, né? E aí, nesse sentido, a nossa chapa tem se esforçado para trazer a nossa atividade de representação discente para a participação futuramente na gestão, para a gente continuar acompanhando a aplicação desse plano político-pedagógico, porque lá tem muitas coisas assim, extremamente interessantes, extremamente assim, pontuadas de forma bem antirracista, antimachista, assim, em combate às questões objetivas e estruturais. Mas a gente quer saber como isso vai ser aplicado na prática. A gente vai continuar fazendo esse acompanhamento, tanto enquanto ainda representantes de ciência, mas futuramente enquanto chapa. Mas aí eu queria devolver uma pergunta e perguntar, principalmente assim, querendo saber, onde estão os veteranos da Chapa 2 na construção desse projeto político do plano pedagógico? Porque, assim, não dá para perceber tanto a participação desses veteranos, pessoas que estão há mais tempo no curso, na construção dessas melhorias do curso, na construção desses debates. Eu queria perguntar, assim, onde está a participação de vocês nisso? Onde está a participação desses veteranos, dessas pessoas que estão há mais tempo? Onde vocês estavam quando essas questões começaram a ser discutidas? E saber isso assim mais diretamente, né? Para além dos momentos eleitorais, para além desses momentos de participação, onde estavam os veteranos da Chapa 2 para a construção e melhorias do curso das Ciências Sociais? Pronto, agora com a fala, né, o Nicolas levantou aqui a mão.
2 minutos, Nicolas. Então, gente, a gente está aí na construção do plano político-pedagógico, né, do curso. Acho que, inclusive, ele está muito atrasado de sair, ele está aí há um bom tempo sendo formulado, ele já precisava ter sido atualizado, né? O nosso plano de político-pedagógico, que está em vigência, ele é de muito tempo atrás, de 2005, eu acho. Então, ele precisa ir, urgentemente pautar as novas demandas que a sociedade tem para o nosso curso, né? Estamos aí em um novo momento político, onde nossa ciência está constantemente sendo ameaçada. Acho que incluir os estudantes, todos os estudantes, né? Todos os discentes nesse debate é fundamental, porque acho que era um papel muito do CA de chamar os estudantes para participar desses espaços, né? Acho que tivemos aí uma última gestão que não mobilizou tanto assim os estudantes, então isso fez com que as pessoas, inclusive, não soubessem o que estava acontecendo, né? Então, é muito importante que a gente tenha aí um CA aqui no próximo período que faça com que essas discussões cheguem aos alunos, né? E às alunas. Acho que temos aí espaços pensados abertamente para onde a gente vai, inclusive, fazer com que esse debate chegue a quem vai, inclusive, usufruir disso, né, dessa construção. Acho que os alunos são os principais afetados com essa mudança. Então, precisamos saber o que é que está acontecendo e precisamos que todos os estudantes tenham aí voz ativa nesse processo. Acho que esse é um papel que o CA e que as nossas plenárias mensais e esse debate que o Fórum de RDs também precisa fazer para dividir com o restante dos alunos. E é isso. Obrigado, Nicolas. Pessoal, vamos para mais uma pergunta, certo? Agora quem vai fazer a pergunta é a chapa 1. Vai fazer a pergunta para a chapa 2 sobre o sucateamento das ciências humanas, né? Que é uma política aí do governo Bolsonaro. Ulisses Menezes, né, pode fazer a pergunta, Ulisses. A partir de agora vocês têm 1 minuto, chapa. Certo. Bom dia, meu nome é Ulisses. Quer que eu sou... conseguindo a eleição seria o secretário. O secretário não, o tesoureiro. Desculpa, troquei aqui. Enfim, o sucateamento das ciências sociais e as ciências humanas, no geral, assim, tem sido algo recorrente desde o começo do governo Bolsonaro, com a forte participação do ministro Weintraub e cortes de recursos, de verbas, de bolsas, né, com apenas investimento para cursos que não são críticos e, enfim, não batam tão de frente com as políticas deles. E eu queria saber como é que a chapa 2 ela se propõe a combater esses cortes e esses avanços. Conclua, Nicolas. Tempo. Obrigado. Chapa 2, 3 minutos. Nicolas, pode falar. Certo. Então, gente, o sucateamento da nossa Pera, gente, pera. Só 1 minuto, que deu um erro aqui. Vou reiniciar. Pera aí, só 1 minuto. A partir de agora vocês têm 3 minutos. Tá certo. O sucateamento das ciências sociais, né, e das ciências humanas, em geral, é aí uma das principais bandeiras políticas do Bolsonaro, né, e do bolsonarismo. Estamos aí num constante batalha para reafirmar a importância da nossa ciência para o avanço do Brasil, né, para, inclusive, fazer com que a nossa sociedade aí tenha o pensamento crítico, que ela consiga estranhar e consiga pensar fora dessa caixa, né, de manipulação. Acho que para isso a gente precisa deter o Cândido, né? Eu acho que o Cândido aí é um dos principais entraves do bolsonarismo dentro da universidade. Então,
A gente precisa aí pautar o Fora Cândido dentro da UFC e para fora, né, nas ruas, nos atos fora Bolsonaro. Acho que a gente precisa trazer essas reivindicações contra os cortes da CAPES da SNPq. Acho que isso é, inclusive, importantíssimo, né? Precisamos aí também trazer uma validação da nossa produção científica, né, e dos cursos de ciências sociais. Para isso, a gente vai lançar uma feira de divulgação científica, né? A gente está pensando em levar os nossos laboratórios para uma praça, poderia ser, sei lá, a Praça do Ferreira, onde a gente faria com que houvesse essa divulgação, né? A gente conseguisse compartilhar com a comunidade a produção que a gente está fazendo aqui, fazendo com que eles entendam o que a gente produz e o que é que a gente consegue fazer, né? Pautar para fora da universidade. Acho que é muito importante a gente também ter espaços que preparem para a carreira, né? Para depois da graduação. Acho que precisamos aí ter um projeto que ajude as pessoas a passarem na pós-graduação ou ajudem a elas a entrarem em outras formas do mercado de trabalho, né? Uma oficina de análise de dados, uma oficina de coisas que sirvam para a nossa carreira fora da universidade. Acho que combater o sucateamento é também nos preparar para, inclusive, termos bons profissionais fora, sermos reconhecidos, e assim a gente, inclusive, travar essa luta que é muito política e muito ideológica, né, contra o governo. Acho que a gente precisa mostrar o nosso valor enquanto cientistas sociais para a sociedade, e para que, inclusive, tenha a defesa da nossa ciência no ensino médio, né, que a gente, com a reforma do ensino médio, a nossa ciência ela parou de ser obrigatória. Então, a gente precisa aí, inclusive, enfrentar isso nas escolas também. É isso. Obrigado, Nicolas. Vamos lá para a réplica. Ulisses, novamente. 2 minutos. Atenção, chapa, a partir de agora, 2 minutos. Certo. Sobre isso, é muito importante, né, o combate ao interventor e todos os avanços dele e as coisas não só em protestos e coisas, mas também é muito bom manter o diálogo com todas as instituições do ensino, com os professores, com os laboratórios, com os núcleos de pesquisa, e é isso que a gente se propõe a fazer, né? E também essa questão do pós, né? A gente pretende estabelecer esse diálogo e falar sobre fazer reuniões e palestras sobre o pós, né? E todas as possibilidades que nós teríamos depois, enfim, manter esse coisa aberta, né? E tentar manter o diálogo e é isso. Gente, eu vou complementar um pouco a fala de Ulisses, porque é dessa questão, né, de também a gente estar atuando na graduação e na pós, porque como a gente viu, teve cortes nas bolsas, CNPq, CAPES, tudo, e tá nesse auxílio de lutar na rua, mas também lutar no departamento e lutar na UFC por bolsas, por reajuste de bolsas, por tudo isso, sabe? E encontra realmente essa intervenção na UFC. Eu ia adentrar até das portarias 1122 e 34. Obrigado, Thaísa. Gente, vamos para a última pergunta do bloco, certo? Agora a chapa 2, né, fazendo a pergunta para a chapa 1. E aí, o tema dessa última pergunta é pesquisa, ensino e extensão, né? A Mirella, que está com a mão já levantada, pronta. O tema é pesquisa, ensino e extensão. 1 minuto, Mirella. A partir de agora, a chapa tem 1 minuto. Certo.
Bom, como a gente estava falando sobre o sucateamento, né, das humanas, e esse eixo é muito importante, porque é um dos mais defasados, inclusive, né? Pesquisa, extensão e ensino. E as ciências sociais têm um papel muito importante, né? É um curso que tem um histórico de luta, né? De resistir a esses cortes e participar de várias atividades de extensão, enfim. Eu queria saber como a Chapa 1 pretende fazer das ciências sociais uma referência nesse eixo, né? E é isso. Obrigada, Bianca Moraes está pronta aí para responder. Bianca, 3 minutos para a resposta, Bianca. A partir de agora, 3 minutos. Então, a gente sabe que dentro do nosso curso a gente tem que lutar muito por espaço dentro da universidade para a questão de bolsa, de investimento dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas. E com esse governo aí, os cortes estão bem maiores. Então, a gente quer, como a gente já falou, a gente quer atuar politicamente, a gente quer articular com os outros CIAs do Centro de Humanidades para participar de manifestações e de qualquer demanda política que aparecer, a gente está ali na frente. E além de atender as demandas e tudo que aparecer em relação ao assunto de ensino, pesquisa e extensão, nós temos como proposta também incentivar os alunos dentro do nosso curso a estar produzindo, a estar participando das extensões. Nós queremos criar oficinas, nós queremos incentivar os alunos trabalhadores, que tem muitos alunos que saem do curso produzindo 10 artigos, produzindo 20 artigos, participando de pesquisa, extensão, participando de muita coisa, enquanto tem alunos trabalhadores que não participam de nada. Então, nós queremos criar canais e oficinas e meios para ajudar essas pessoas a estar produzindo, a estar participando, a estar contribuindo para o nosso curso crescer e mostrar a importância de cada discente, de cada pessoa produzindo dentro do nosso departamento. Inclusive, é algo que nós temos como exemplo o que o Fórum fez para o Enex de 2019, onde a gente teve parcerias dentro do próprio Fórum. A gente chamou a Isabel Acioli, que ela era mestranda na época de antropologia, e ela ajudou a gente a estar produzindo. A gente, nós, dentro do Fórum, nós criamos coautorias para estar se ajudando, a estar se incluindo dentro. E então a gente quer levar, além dos fóruns, trazer pessoas que não estão participando dentro dos fóruns, mas também os trabalhadores, pessoas que geralmente não são incluídos dentro dos programas e de tudo que o nosso curso tem a oferecer. Pessoas que, historicamente, são excluídas desses espaços. Então, nós queremos trazer esse diálogo e esses canais e esses meios de incentivo à extensão, além do projeto político. Obrigado, Bianca. Gente, eu vou encerrar aqui as inscrições de quem queria fazer pergunta para a Chapa 2. Pronto. Eu vou agora só salvar aqui a lista. Pronto. Agora a réplica, né? A Chapa 1. Aliás, a Chapa 2, né? Pode comentar a resposta. O Nicolas aí está de mão levantada. Pode dar a palavra para o Nicolas, Bela. A partir de agora, vocês têm 2 minutos. Então, muito importante o ponto trazido pela Bianca, né? Acho que os estudantes, principalmente do noturno, que tem aí uma carga dupla ou tripla, né? Se forem aí mulheres com filhos, acho que precisam ganhar mais força e voz, né? Os nossos laboratórios, eles não estão preparados para
inclusive, incluir essas pessoas, né? Porque durante o dia eles passam o dia aberto, mas à noite eles estão fechados, né? Então a gente precisa especialmente batalhar para que os alunos do noturno estejam incluídos na pesquisa do nosso departamento, estejam incluídos na extensão do nosso departamento e do ensino, né? Acho que para isso a gente precisa mesmo criar oficinas aí que consigam preparar esses estudantes para adentrar na pós, né? Para seguir o projeto Quero Entrar da Pós, que é uma proposta da nossa chapa, para fazer com que esses alunos sigam na pesquisa, né? Acho que o nosso departamento também tem um problema de extensão, acho que a gente tem pouca extensão, então acho que o CA podia assumir essa dianteira de ser mais extensionista, né? Então, a nossa proposta de ter uma feira na praça para divulgação científica é isso, né? Puxando para esse canal de mais extensão, né? Eu acho que temos importantes canais de extensão, principalmente nas escolas, mas que a gente precisa crescer mais aí no ramo de pesquisa, divulgação científica, né? Eu acho que isso é importantíssimo. Acho que a gente também aí, no quesito ensino, temos que combater o epistemicídio que existe no nosso ensino, né? Na nossa ciência. Então, a gente vai lançar o minicurso Clóvis Moura e o minicurso Lélia Gonzalez, que são dois expoentes aí muito importantes das ciências sociais brasileiras, que precisam ter mais espaço na nossa discussão acadêmica. Obrigado, Nicolas. Pessoal, deixa eu só aqui conseguir organizar as inscrições aqui do bloco 3. Aqui pelo meu se inscrever. A primeira pergunta vai ser feita para a chapa 1, certo? Só uma pessoa se inscreveu para a chapa 1, que foi a Larice. Larice, tu tá aí? Se tu tiver, tu levanta a mão aí, só para a gente... Pronto. E para a chapa 2, teve o Caio e o André Marinho, certo? Dentro do prazo. Márcio, Nós vamos... a Lara, a Larissa e eu também, a gente se colocou para a chapa 2. A gente escreveu chapa 2 lá, dentro do prazo. Tá. Eu vou só ver aqui, certo? E é o Thales e a... Lara, né? Eu vou só conferir, mas de antemão a gente estava com espaço aqui, certo? Na verdade, a expectativa era... A gente já está com o prazo um pouquinho estourado, mas a expectativa eram 3 perguntas para cada chapa, certo? Mas aí nós estamos com 2 vagas para a chapa 1, né? E um excedente para a chapa 2. Vamos começar aí pela ordem aqui. Pergunta a Larice, né? Vai ter 2 minutos para fazer pergunta para a chapa 1, tá certo, Larice? Certo, ela pode dar... Isso, a partir de agora, viu? Tá bom. Não, gente, então, primeiramente queria aqui dizer que eu acho que esse debate ele está indo num sentido até de cunho pessoal, né? Mas que na realidade a gente está tentando aqui travar um debate político, um debate muito tranquilo para a gente decidir aí os rumos do centro acadêmico. Então a gente pode ter muita tranquilidade nesse debate e serenidade também, né? Acho que todos nós e ambas as chapas entendemos que nós temos um objetivo muito maior, que é a derrubada de Bolsonaro, e não está fazendo qualquer tipo de picuinha em chat ou até mesmo em grupo, gente. Isso é muito feio e pelo menos não faz parte de uma tradição política que eu acredito. Nesse sentido, queria fazer uma pergunta para a chapa 1, né? E queria, de antemão, esclarecer a pergunta, porque essa pergunta também foi questionada no chat, né? Acho que a gente está vivendo
um processo eleitoral do nosso curso, que a gente tem que ser muito aberto para o diálogo e muito aberto para as críticas que vão surgir também, né? Se nós conseguirmos ser gestão e nós formos finalizar a gestão, a gente não vai ter medo de nenhuma crítica, porque nós sabemos que nós não vamos ser os perfeitos, iluminados, seres superiores. Mas queria aqui fazer a pergunta, diante desse avanço, né? Acabei fazendo no chat, mas diante desse avanço de crise social, econômica, política e que reverbera diretamente na vida dos estudantes, acho que se torna fundamental que os estudantes estejam organizados para as diversas mobilizações que vêm ocorrendo no nosso país, né? Que o nosso centro acadêmico ele seja pontapé das principais mobilizações, né? Então, queria saber como a Chapa 1 vê esse assento das lutas, né? E como ela pretende se colocar diante dessas mobilizações. E se tem alguma proposta sobre isso, porque particularmente eu não vi e não consegui ver as propostas da Chapa no Instagram. Vamos lá. Quem que vai responder? Pode levantar aí a mão. Chapa 1, quem que vai responder a pergunta da Larissa? Senão nós vamos ter que começar a rodar o tempo. Márcio, eu só queria perguntar uma coisa. Até que horas vai? Pois nós tínhamos o teto agora de até 11 horas. Né? Vamos... como teve essas intervenções de explicação, né, o atrasozinho, considerando que o debate mesmo aconteceu começou 9h40, nós vamos até 10h10, tá certo? Vamos lá, Thales, 4 minutos para a resposta. Pelo que eu entendi da pergunta da Larissa, a pergunta da Chapa vem muito no sentido de saber como vai ser a nossa atuação de mobilização dos estudantes, né? E aí eu acredito que ela vai ser muito no sentido de estar, de fato, engajando esses futuros cientistas sociais de estarem participando ativamente de forma crítica acerca das suas produções. Não só acerca das suas produções acadêmicas, mas acerca das suas produções militantes também. Acerca da forma como eles interagem nas participações de sala de aula, da forma como eles se colocam nos demais espaços da universidade, como eles vão estar se colocando a respeito das suas próprias pesquisas acadêmicas. E a gente vai estar fazendo isso a partir de um engajamento direto com os nossos eixos. A gente fala muito dos nossos eixos, mas nós temos temos 3 pautas transversais e temos as pautas transversais, que são 3, e temos os nossos 4 eixos. E aí, em cada eixo, a gente vai ter propostas específicas para a gente estar mostrando como a gente vai fazer esse engajamento, como a gente vai estar lidando com isso. Então, a gente tem no eixo 4, a gente tem pautas e propostas só para a questão cultural. Então, para a gente também, a gente sabe que para a gente ter um engajamento político de fato, a gente não pode partir só do pressuposto de uma luta revolucionária, de uma luta reformista, de uma luta burocrática. Não. A gente tem que partir de todas as formas possíveis de fazer essa revolução, de todas as formas possíveis de fazer essa derrubada do governo Bolsonaro, de fazer o que a gente está querendo conquistar. Márcio, seu microfone está aberto de novo. E aí, somando-se isso ao fato de que a nossa chapa não acredita que é possível fazer uma revolução sem dançar. A gente não acredita que é possível fazer uma revolução sem trazer a arte. Então, no nosso eixo 4, a gente tem propostas específicas para a cultura, em que a gente vai estar engajando diretamente os estudantes a partir de suas próprias produções culturais. Por exemplo, a gente tem um projeto incrível, que é a Mancuda, da Cal e da Naí, que são estudantes de ciências sociais, que produzem moda, que tem essa empresa de moda, e que é incrível, que precisa estar sendo incentivado. A gente tem outras pessoas que trabalham na produção cultural dentro do nosso curso, a Lelica, que é fotógrafa, e, enfim, outros estudantes que também estão no âmbito das artes. A gente precisa estar engajando esses estudantes para também estar trazendo eles para os holofotes, para também estar trazendo ele para esse arauto da mudança social, né? Porque isso também é mudança social. Você trazer um pouco da periferia e colocar ele como centro da produção do poder, etc.,
também é revolução, também é mudança. E aí, me distraí aqui com o chat, com o Márcio falando. E aí, além disso, a gente vai ter o que a gente sabe que nós podemos fazer de forma mais diretamente e que se constitui até mesmo no próprio estatuto das ciências sociais, né? Que é ter essa obrigação, enquanto gestão, de estar fazendo os estudantes estarem sabendo o que vem acontecendo dentro da UFC, na cidade de Fortaleza, no estado e no país. E acredito que com a nossa diretoria de comunicação, a gente criou uma diretoria específica para isso, a gente vai estar diretamente entrando em contato pelas mídias do CA e produzindo também um canal no YouTube, para a gente estar lidando diretamente e produzindo em conjunto com os estudantes. A gente está fazendo tudo isso de uma forma a não centralizar as coisas no CA, mas partir dos estudantes. Quais as vontades dos estudantes? Como os estudantes querem estar se colocando nas manifestações? Como a gente pode fazer isso juntos, enquanto CA e corpo docente? E é isso que a gente quer. Nada de centralização e trabalharmos em conjunto. Obrigado, Thales. Pessoal, vamos lá. O primeiro a se inscrever para fazer pergunta para a chapa 2 foi o André Marinho. Tem uma pessoa no chat que eu não me lembro, acho que é a Andressa, que ela disse que queria fazer uma pergunta para a chapa 1, se eu não me engano. Eu vi, mas aí a gente está no processo de revezamento, tá certo? Tranquilo, Agora beleza. é uma pergunta para a chapa 2. O primeiro que se inscreveu para fazer uma pergunta para a chapa 2 foi o André Marinho. E aí, André, 2 minutos para fazer a pergunta. Gente, bom dia. Queria saudar aqui todo mundo, né? Inclusive parabenizar os trabalhos da Comissão Eleitoral. Lembro que muita gente não queria, inclusive, topar essa tarefa porque achava que era um grande problemático, seria um trabalho gigantesco. E tô vendo aí que tá se garantindo, como a Isabela, a Menezes, Márcia e tal, todo mundo que está na Comissão Eleitoral. Então, primeiramente, parabéns, né? Também isso foi fruto de uma assembleia nossa do curso. E eu queria fazer a pergunta, também falando com muita tranquilidade. Acho que a gente precisa ter tranquilidade dos debates, a gente precisa ter tranquilidade de receber críticas, mas também de saber fazê-las, né? E eu acho que quando a gente é desonesto em alguma crítica, a gente também precisa reconhecer, né? E aí eu queria, já entrando nesse ponto, não quero me alongar em nenhum tipo de debate, não quero de forma alguma fazer algum tipo de picuinha, inclusive minha chapa, minha gestão de CA, não tem ninguém disputando esse processo eleitoral, né? Todo de novas pessoas, de pessoas engajadas, mas que pessoas que já têm histórico dentro do curso, né? Por exemplo, o centro acadêmico, ele não tem só representação política de fazer mobilizações, de ir para ato, de falar do Cândido, não sei o quê. Existem trabalhos burocráticos, inclusive dentro do próprio departamento. E a minha pergunta, ela vai dentro desse sentido, né? Todas as representações discentes, elas foram escolhidas sem, inclusive, votação. Nossa chapa trouxe, inclusive, essa modalidade de pensamento dos representantes discentes ser todas as pessoas proativas que se colocaram, né? Assim como foi a comissão eleitoral. Nunca foi feito um processo de aparelhamento, de centralização de atividades. E aí é importante ressaltar, e é o que eu pergunto à chapa 2, se eles acham que só agora, na eleição do CA, que é importante debater as demandas do curso, já que eles nunca se colocaram para ser representantes discentes. E mais, a grande quantidade da chapa 1 tem representação discente e a chapa 2 não tem nenhuma. Essa é a minha pergunta central. Obrigado, André. A chapa 2, né, tem 4 minutos para responder. Quem é que vai responder? Pergunta. Larice, obrigado, levantou a mão. 4 minutos para responder, Larice. Então, gente, acho que nós, assim, da nossa chapa, a gente tem muita ciência, né, que está numa gestão de um centro acadêmico. Um centro acadêmico tem diversas funções que vão para além das funções mobilizadoras de um curso, né? Tem funções burocráticas também, e assim, isso não passa de forma nenhuma despercebido por nós. Acredito, inclusive, que no nosso material de campanha, não sei quando a comissão eleitoral vai distribuir, não sei, enfim, qual vai ser o prazo, né, que vai descer para todos os estudantes. Lá tem uma série de eixos que perpassam desde mobilização, a organização, a combate às opressões e enfim, cultura, arte.
entendendo que o centro acadêmico tem diversas facetas importantes para a sua atuação. Nesse sentido, de forma nenhuma também, inclusive, gente, acho que é muito importante que os espaços eles estejam permanentemente sendo renovados, né? E que as mesmas pessoas, enfim, não ingessem no centro acadêmico para sempre. Acho que todos esses processos de oxigenação desses espaços eles são importantes. Nesse sentido, a nossa chapa, né? Por mais que nós não tenhamos representação discente nesse momento, atualmente, na nossa atual gestão, na nossa atual chapa, a gente entende que vai para além dessas representações, né? Entendendo também que muitos estudantes que estão construindo a nossa chapa são estudantes novos, que sequer conheceram o movimento estudantil, entendendo também que a gente entrou num processo muito difícil, né? A gente entrou na pandemia, tem estudantes do 4º semestre, 5º semestre, que nunca estiveram ativos nos processos de movimento estudantil e, em contrapartida, não sabem sequer como funcionam esses processos. E os processos burocráticos do próprio departamento, desde as reuniões periódicas, né, que ocorrem. Então, a gente acredita que é fundamental fomentar espaços dos representantes discentes com os estudantes, entendendo, inclusive, que a nossa representação, o centro acadêmico tem representação, né? Mas a representação discente ela é muito mais ampliada, né? É o que vai definir os rumos das políticas para os discentes dentro do nosso departamento. Então, a gente quer periodicamente tentar fomentar esses fóruns em conjunto com os RDs, né? Mas não tão somente fórum em conjunto com os RDs e o centro acadêmico, mas com todo o conjunto do nosso curso, para levar as nossas demandas, né? Para levar as demandas de boa parcela dos estudantes. E aí a gente acredita que é fundamental esse processo, né? Inclusive porque tenho contato com várias pessoas que já foram representantes, né, pessoas inclusive ativas, que, dado um momento, veio me perguntar se a gente estava sem representantes nos conselhos superiores, né? E aí isso só demonstra como é importante, para além dos representantes estarem lá, eles terem um contato direto e amplo com os estudantes em conjunto com o centro acadêmico. Então, a gente tem essa proposta, né, para tentar ampliar mesmo os debates e tentar ampliar, inclusive, as nossas reivindicações que a gente vai levar para o nosso departamento e para as reuniões que acontecem periodicamente. Concluo. Obrigado, Larice. Nós temos agora um tempo para Andressa, né, que se inscreveu depois aqui do prazo, para poder fazer uma pergunta para a chapa 1. Andressa está aí? Andressa? Pronto. Antes de dar a palavra para a Andressa, eu queria dizer que, de acordo com o nosso tempo, não vai... O nosso teto, né, acordado na reunião, e extrapola agora com essa última pergunta. Eu quero saber aí das chapas, né, se elas querem atender ainda. Tem 3 perguntas para a chapa 2. Se a chapa 2 se dispõe a responder, se vamos manter o teto, como é que a gente faz? Eu queria saber aí da chapa 2 se Nicolas, que tem a gente vai discutir no grupo, aí pode falar depois da pergunta? Pode sim, tá bom. Enquanto isso, Andressa tem 2 minutos para fazer a pergunta, tá certo? Certo. Bom dia, gente. A minha pergunta ela é mais voltada com relação, porque a gente sabe que o nosso departamento ele tem um grande problema na estrutura e tudo, questão de acessibilidade, e a gente sabe que no departamento tem muitos professores com mobilidade reduzida e que está entrando pessoas com deficiência e tudo, e mesmo que a gente esteja no meio remoto, é importante focar nessas pessoas também,
E eu queria saber qual é a proposta da Chapa 1 com relação às pessoas com deficiência, a questão da acessibilidade dentro do curso, de falar sobre a inclusão, que a gente sabe que a acessibilidade e inclusão são importantes, mas a acessibilidade, elas se ligam, acessibilidade e inclusão, mas são assuntos, assim, diferentes. E eu queria saber como é que vocês, das chapas, pretendem tratar sobre acessibilidade e inclusão dentro do curso, até por conta que, além dos alunos com questão de deficiência, tem professores também com mobilidade reduzida e tudo. Como é que vocês pretendem tratar no meio remoto e levando também para o presencial, se caso a gente voltar, né? É isso. Eu posso responder? Pode sim, 4 minutos. Pronto. Bom dia, Andresa. Nós da Chapa 1, a gente tem até na proposta específica 1, que é realizar semanas temáticas. E dentro dessas semanas temáticas, a gente considera importante trabalhar não somente trabalhar essa questão da inclusão também na deficiência intelectual e também na deficiência física, e como a gente propõe fazer isso, até mesmo na pandemia, através da diretoria emergencial, ver junto com os órgãos competentes, por exemplo, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, pegar esse lado humanizador da licenciatura, sabe? E aí integrar até com os estudos do LEPEC, ter essa parceria com os laboratórios nas semanas temáticas que a gente vai ter, né? Mas também trabalhar esse tema no nosso departamento, de como a Andresa colocou, para a gente ter realmente uma inclusão, sabe? E, claro, gente, a questão estrutural da manutenção do elevador, que já está... Enfim, a gente tem essa luta de trabalhar essa questão da manutenção permanente do elevador, mas também a gente tem que pensar tanto na parte estrutural como na parte pedagógica também, sabe? Se é algo que não está sendo muito discutido no departamento, a gente começar a incluir nas semanas de palestras, de debates, e trazer pessoas com a competência, o movimento, os movimentos sociais, enfim, trabalhar essa questão tanto no âmbito estrutural, lutar por essa questão no âmbito estrutural, mas também através do CA, realizar formações, seminários, debates com os movimentos competentes e com as pessoas competentes, aproveitando esse lado humanizador da rede básica, porque o ensino superior também tem muito a aprender com a rede básica. Aí é nessa questão, né? Como eu ainda estou com tempo, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa questão, porque pronto, de aproveitar esse lado humanizador, de debater mesmo no departamento. Eu não sei se vocês sabem, mas na rede básica a gente tem uma estruturação, sabe? Quanto a isso. E aí eu vou passar para os editais também que estão nas propostas. Obrigada. A gente tem como proposta, nesse proposta específica 1, lutar por ações afirmativas tanto nos laboratórios, nas bolsas, como PET, PIBID, como também na empresa júnior, sabe? De a gente estar integrando para inserir mais as pessoas delas participarem, seja PCDs, seja LGBTs, negros, indígenas, de ter essa luta para nos editais terem essas ações afirmativas, assim como, eu não sei se vocês lembram, na seleção do PET anterior, quando estava Jackson, ele chegou a colocar, é tanto que a gente pensa, por que não colocar, então, em todas as seleções, sabe? Isso é um ponto importante. Acabou meu tempo, eu ia falar. Obrigado, Thaisa.
Nicolas e o pessoal da Chapa 2. Eu tenho só uma questão de ordem, porque a Chapa 1 respondeu 2 perguntas. E nesse caso, a Chapa 2 também teria que responder pelo menos mais uma. Era exatamente isso que eu ia falar, né? Acho que era bom garantir aí o mesmo número de perguntas para as duas chapas. E aí a gente encerraria nessa próxima. Acho que é bom. Ok, então. O segundo inscrito para fazer pergunta para a Chapa 2 foi o Caio. O Caio tá aí? Estou aqui. Oi, Caio. Pronto, tu tem 2 minutos para fazer uma pergunta. Oi, Caio, a partir gente. de agora, tá bom? Tá bom. Oi, gente. Queria primeiro parabenizar a Comissão Eleitoral pela condução dos trabalhos. A gente sabe da dificuldade de fazer isso à distância e que a gente estava sem um contato presencial para poder que as coisas pudessem ser organizadas da melhor maneira. Mas, na pessoa do Márcio, da Isabela e da Menezes, eu deixo aqui a minha gratidão à Comissão Eleitoral por ter encaminhado esse processo de maneira tão transparente e de maneira tão profícua. Queria ainda saudar as duas chapas. Percebo que a gente está numa disputa limpa, uma disputa em que as duas se colocam de maneira aberta, colocando suas proposições, e isso é muito saudável para o movimento estudantil como um todo, mas, sobretudo, para a continuidade da nossa entidade histórica. Uma entidade que precisa de que o debate seja feito e travado de maneira democrática para a condução dos nossos trabalhos no futuro, para nosso curso e nossa ciência também. Eu queria tirar uma dúvida com a Chapa 2, né? Porque eu analisei as propostas de ambas as chapas e percebi que a Chapa 2 tem uma proposta sobre entregas de carteirinhas, né? Entrega de carteirinhas, e que essas entregas seriam feitas durante segunda a sexta, utilizando um turno, o espaço do CA, e complementadas com entregas a domicílio, né? Num custo de R$ 3 a R$ 6. E a ideia de que seja barata, porque a chapa se coloca contra a precarização do trabalho. Eu achei um tanto quanto contraditório. Por quê? Porque a gasolina é R$ 6. Só o litro da gasolina é R$ 6. Então, quem são esses corpos que vão arriscar a sua vida, no meio de uma pandemia mundial, a entregar para as pessoas em casa por R$ 6? Obrigado, Caio. A Chapa 2, eu gostaria de saber quem vai responder, levantar a mão. Nicolas. Que surpresa, cara. Obrigado. 4 minutos, amigo. Então, gente, essa proposta do complemento da entrega das carteirinhas, o propósito é que a gente consiga atender às demandas dos estudantes com essa entrega de carteirinhas aí no fim de semana, né? 2 fins de semana por mês, e que os estudantes que não conseguirem ir pegar a carteirinha no departamento, né, de Ciências Sociais, isso se continuar o ensino remoto, né? Porque se não continuar, a gente vai ter que, enfim, estender esse horário para, enfim, enquanto tiver gente do CA lá entregando carteirinhas, isso acontecer. Acho que o debate que o Caio bota sobre enfim, quem são essas pessoas que vão entregar o delivery e tal, acho que é muito importante que a nossa chapa, a gente tenha um posicionamento de não precarizar o trabalho dessas pessoas. Então, a entrega de R$ 3 a R$ 6 é para ajudar os estudantes a, inclusive, ajudar a complementar. Acho que a gente vai garantir aí uma diária boa para esse entregador, a gente vai garantir a alimentação dele, a gente vai garantir a gasolina, e isso não é um valor que vai ser incluído somente no valor da entrega. A gente quer complementar isso aí com as outras coisas de finanças que a gente vai lançar. A gente vai vender blusas com temáticas de luta, que, enfim, vão complementar o orçamento do CA. A gente tem aí rifas, vamos fazer sorteios. Acho que isso vai ajudar a complementar a renda. Eu acho que tudo o que vai sair para pagar esse motoboy não vai ser só das entregas, porque a gente entende que não vai ser o suficiente. A gente vai complementar. Isso vai ser feito da maneira mais transparente possível, gente. A gente vai lançar um edital, ver quem é que vai conseguir, quem que se coloca para cumprir esse papel.
A gente, inclusive, vai fazer isso colocando uma diária justa para ele. Eu acho que aí vai ser, inclusive, aí uns R$ 200 por dia. Acho que isso é o importante, assim, a gente não quer reforçar o trabalho precarizado. Se vai ter essa opção de entregas de carteirinha pelo motoboy, a gente não vai realizar ela se não for de maneira justa, né? Entregando aí café da manhã, almoço e jantar, talvez, né? Que a gente não sabe quantas horas vai ter de entrega, mas a gente quer garantir que esse trabalho não seja aí precarizado. A gente é contra isso, assim. A gente vai tirar o dinheiro de outros lugares para, inclusive, bancar isso. Acho que é importante a gente ter essa ciência, assim, de que isso foi feito para ajudar tanto os estudantes, mas também a gente não vai colocar em risco a vida de uma pessoa para cumprir isso. A gente vai dar todo o que for justo, o que a gente entende como justo, e a gente vai perguntar aos estudantes se eles concordam com isso, se isso está justo para bancar o trabalho dessa pessoa, né? A gente não quer que isso seja uma coisa que vá desvalorizar o trabalho dessa pessoa. Obrigado, Nicolas. Obrigado às chapas. Então, não vai ter mais pergunta para a chapa 2 e para a nossa chapa? Não, a proposta do Nicolas foi, né, dando direito, já que o tempo estava extrapolado, foi que para encontrar a paridade das perguntas, né, faltava uma pergunta para a chapa 2. No caso, foram 2 perguntas para a chapa 1, finalizamos em 2 perguntas para a chapa 2. Ok? Pessoal, é isso, né? Nós chegamos no nosso teto de 2 horas de debate, né? Passamos um pouquinho aí com a tolerância para garantir essa última pergunta. E eu queria agradecer, né? Queria agradecer a todo mundo aí, às chapas e aos estudantes, né? Agradecer aos elogios aí que fizeram à comissão eleitoral. De fato, eu acho até injusto, porque não está sendo sacrificado todos, né? Assim, falo por mim, pela Isabela, acho que ela concorda. Está sendo super tranquilo realizar. E é isso. Alguém perguntou sobre as chapas, elas enviaram as propostas para a gente. Segundo o edital, elas tinham, né, até hoje para enviar, mas a gente tinha acordado com elas para mandar um pouco antes. Só que tínhamos que esperar hoje a data do dia 20. Vamos enviar para a coordenação, pedindo para a coordenação envie para os e-mails, né? Mas a gente também vai ver outras maneiras de disponibilizar nas redes sociais. Por e-mail, por acreditar que é o canal que conseguimos atingir o máximo de estudantes possíveis. É isso. Deixa eu tirar aqui um print só para a gente poder postar no Instagram a nossa realização. Oi. Só falar considerações finais, agradecer a todos que participaram, as chapas pela disponibilidade, pelo respeito entre os debates, porque, assim, não vi nada no debate em si que fosse desrespeitoso, assim, chat e tal, é outra coisa, entendeu? Mas no debate em si foi muito respeitoso, muito justo, assim, a gente tentou fazer tudo de uma maneira muito justa para ambas as chapas, e obrigada pelo reconhecimento de vocês, porque, enfim, às vezes muita gente esquece da comissão, assim, pensa que é um mundo esquecido, sabe? Acho que não tem trabalho nenhum. Assim, não está sendo difícil, mas tem trabalho, claro, como em todos os departamentos e tal. Mas é muito gratificante esse retorno de vocês e principalmente fazer uma eleição justa e honesta para todos do curso, certo? Gostaria de agradecer a todos. E é isso, gente. Parabéns, boa sorte a todos. E ainda tem debate essa semana no turno noturno, então vão preparando logo a pergunta de vocês para deixar logo tudo organizadinho, tá certo? Muito obrigada. Estou apanhando aqui para bater um print. Se alguém consegue bater aí para mim. Deixa eu ver aqui. Não vai aparecer todo mundo. Deixa eu... Mas foi aqui, pelo menos para a gente registrar no Instagram. Tá? Obrigado, pessoal. Vou encerrar e em breve a gente consegue disponibilizar a gravação desse debate. Tchau, gente.
Tchau, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Boa gente. tarde. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Boa tarde. E votem, viu? Votem, não verei mais vocês. Parabéns a todos. Parabéns, parabéns. Tchau, gente. Chapa Boa tarde. 1, vote na chapa 1.